paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por mais um dia de leitura bíblica. Senhor, queremos Te agradecer por este momento e Te pedir que nos ajude em mais um dia de leitura, que não seja uma simples leitura, mas que seja o Senhor ministrando em nossas vidas, em nosso coração, nos dando entendimento, nos dando revelação e participando conosco, cooperando conosco, Pai. Enquanto lemos, enquanto meditamos, que o Senhor ministre, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte através do poder da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Hoje nós iremos fazer as leituras no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, na sequência, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 2 e, por último, livro de Jó, capítulo 21. Vamos iniciar em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu caminho, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Próxima leitura, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. Isaías, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores,
deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma submerversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou com a cabana da vinha, como a choupana do pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara alguns remanescentes, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povos de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez a prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçaste, e serei confundidos pelo jardim que escolheste, porque sereis como o carvalho
ao qual caem as folhas e como as florestas que não têm água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2 de Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas, e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem. Meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no nariz, porque em que se deve estimar. E a última leitura de hoje, livro de Jó, capítulo de número 21, livro de Jó, capítulo de número 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim
e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos, e as suas casas não têm paz. Aliás, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, os seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos dele, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. O outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, ou não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal, o preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doce. Ele arrasta após si a todos os homens, e ante dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.